Como esses dias passados, tivemos algumas reuniões com nossos irmãos anciãos, dos mais antigos, tanto aqui do estado de São Paulo, como também de outros estados. E era nosso prazer e desejo de trazer todos os mais antigos. Mas não foi possível por causa da aglomeração e um número bastante grande, aí incorreríamos numa outra situação, que é o ajuntamento, que não é possível hoje. Então Deus preparou, não todos, mas alguns vieram com muita alegria, e foi explicado também aos irmãos aquilo que Deus trouxe avante e está também pondo avante para a obra de Deus nesses dias futuros. Então, queridos irmãos, foi feita reunião aqui com um grupo de anciãos da Grande São Paulo, e também depois fomos até o Paraná, na cidade de Apucarana, e lá tivemos com os irmãos mais antigos do Paraná, num grupo de 19 em Apucarana, e depois Deus preparou também de irmos até Ponta Grossa, onde encontramos ali o irmão Albari, que está enfermo, e pelo estado dele foi feita a reunião na sua casa, junto com mais alguns irmãos. E o Senhor nos abençoou tanto em Apucarana, como também em Ponta Grossa, que encontramos uma receptividade dos irmãos naquilo que propusemos, que é sobre o servir a Santa Ceia. De maneira que os irmãos assim aceitaram, e depois trazendo essa boa nova ali dos irmãos do Paraná, pedimos para vir aqui em São Paulo uma quantidade de anciãos dos mais antigos, que atendem o interior do estado, e alguns de outros estados também tiveram aqui. Não todos, podíamos chamar 7, 8 de cada estado, mas isto ia aglomerar um número forte e incorreríamos numa desobediência à lei. Então veio um número pequeno, mas representou os seus estados e ouviram e aceitaram de bom agrado. De maneira que então passamos na reunião com os anciãos, e depois isto foi na quinta-feira de noite. Quando chegou na sexta-feira, não, quinta-feira de tarde com os anciãos, e quando chegamos quinta de noite, foi convocada uma reunião para todos os anciãos, tanto anciãos de todo o Brasil e até de anciãos de outras nações que pudessem acessar o nosso portal para se inteirar daquilo que Deus preparou. Então tivemos nesse dia, na quinta-feira à noite, às 19 horas, uma reunião com anciãos, diáconos e cooperadores. Nós temos aqui um total de ancião 4.106 irmãos que conectaram o nosso portal. E também diáconos 4.841. Cooperadores do ofício ministerial foi 13.845. E cooperador de jovens e menores, um número muito bom também, 8.343. Perfazendo um total de audiência dos irmãos do ministério, 31.139 irmãos, que num momento de 1h30, 2 horas, todos se inteiraram daquilo que era necessário todos saberem da obra de Deus. E temos notícia que houve também um pequeno desajuste em alguma numeração, e que nem todos puderam se conectar. Mas procurando a ajuda de um e de outro, conseguiram. Quer dizer que este número de 31, tem muita gente que não pôde. Era para ter muito mais. E também temos conhecimento que irmãos trabalhando, irmãos que não estão distante dos pontos da informática e da internet, e que não puderam acessar.
Então, senão, seria maciçamente essa frequência. Mas não foi possível, mas, irmão, de qualquer forma, 31.139 irmãos é alguma coisa de grandeza. Muito santo, muito obediente, muito dedicado ao nosso ministério, e todos desejaram ouvir e ouviram, e estão felizes. Então, depois de ter passado para todos os anciãos, diáconos, cooperadores e cooperadores de jovens, chegou o dia e a hora de nós passarmos para a nossa querida Irmandade. E hoje, ou melhor, na quinta-feira, marcamos, até anunciamos quinta-feira, que hoje seria anunciado a maneira de se celebrar a Santa Ceia, de acordo com aquilo que o Senhor nos iluminou e que foi aceito por todo o ministério da obra de Deus. É claro que podemos até dar uma ressalva, que algum talvez possa falar alguma coisa, mas talvez porque ainda não compreendeu. E agora estamos explicando, conscientizando, justamente para que todos sejam esclarecidos a maneira que o Senhor traz avante. Em ponto principal falamos: não fere a doutrina em coisa nenhuma. Está tudo dentro da palavra de Deus. O que segurava e o que talvez algum argumentava era pela tradição de muitos anos. Mas Cristo libertou a humanidade de muitas tradições. Cristo libertou a humanidade de muitas tradições, irmão, e a obra de Deus também, nesta parte aqui de servir um cálice só. A Irmandade tem conhecimento que quando se realiza a nossa Santa Ceia, põe um pão e põe uma jarra e um cálice. Depois de orado, pega da jarra, abastece o cálice. E depois do cálice, passa servindo um a um os irmãos que estão à mesa, servindo sempre com o mesmo recipiente. Algum irmão, já havia até alguma rejeiçãozinha, que dizia que não seria bom isso aí, já trazia algum argumento que precisava mudar. Com licença. Então, o Senhor preparou, examinando as Escrituras, encontramos em Lucas 22:17, que fala bem explícita a situação. Ele diz: tomai o pão, tomai, comei. Repartiu o pão e comei. Repartir o pão e comer. Então, nós partimos o pão, damos um bocadinho, servindo um e outro. Mas quando chega no cálice também fala: e o cálice? Tomai e repartiu. O cálice nós não repartíamos. Veja lá. Lucas 22:17. Não repartia o cálice. Servia o cálice inteiro. Se fosse assim para servir o pão e o cálice, irmão, servir o pão, como o pão partiu em partes e deu a cada um bocado. O cálice teria que também pegar um pequeno recipiente e servir a todos, repartiu. Mas isso não acontecia. Agora, alguns entendem assim: um só cálice e um só pão. E esta palavra, um só cálice e um só pão, não se trata do cálice que está ali na mesa. Um só cálice é Cristo. Um só cálice é a morte dele. Está longe de ser o vidro. E um só pão, fala, ele mostra simbolizando o corpo, mas aquele pão simboliza. Agora, o corpo dele é que foi partido por nós. Quando a palavra diz um só pão e um só corpo, está falando um pão só, Cristo sacrificado. Um só cálice, Cristo, a morte dele.
Entenderam, irmão? Não está falando do cálice, dali do vidro. Nós apresentamos, ali simbolizando, mas, irmão, o cálice que Cristo pediu e orou ao Pai para ser liberto e ser atendido, era a morte que ele teria que passar por ela. A morte. A morte. E ele teve que ir à morte. Quando fala em Getsemane, ele orou ao Pai dizendo, se possível, passa de mim este cálice. Ele não estava falando do cálice da Santa Ceia. Ele estava falando do cálice da sua morte. Entende, irmão? Entanto é que ele pedia, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, que era o cálice da morte. Porque o cálice da morte foi a grande agonia do Filho de Deus. Por quê? Porque todos os homens e todo ser humano que viveu ou que existiu neste mundo, desde o tempo de Adão, que Adão foi o primeiro que morreu. Pela sua ofensa, ele morreu. Adão morreu. Pela ofensa, morreu Adão. Morreu não fisicamente, morreu nele a eternidade. Morreu nele a eternidade. Então, o primeiro que morreu foi ele, e Deus disse, agora você vai trabalhar, comer o pão do fruto do teu suor, e depois voltará à terra, porque da terra foste tomado. Ficou. E essa sentença perdura até o mundo de hoje. Perdura até o mundo de hoje. Toda a humanidade vem, nasce, vive e vai à sepultura. Os que têm Cristo, aceitou Cristo, não vão morto. Que Cristo disse, quem crê em mim não morre, dorme. Vamos chegar onde é. Ele disse, não morre. Falou para a menina de 12 anos, ela não está morta, ela dorme. Lázaro não está morto, ele dorme. Porque a morte para o Filho de Deus é como um sono. E ele disse para os seus discípulos, Lázaro não está morto, ele dorme, e eu vou despertá-lo do sono. Por que despertá-lo do sono? Porque Cristo trazia e trouxe, e ele é a ressurreição. Quem crê em Cristo tem ressurreição. Quem não crê em Cristo está morto. Por isso que ele disse, quando ele ressuscitou aos discípulos, ide a toda criatura anunciar este evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. E quem não crer já está condenado. Por que está condenado? Porque não creu naquele que tinha vida para o ressuscitá-lo. Então os que creem vêm para a vida. E os que não creem ficam na morte. Veja então o que se passou com nós, com todos nós. As irmãos, quando o Senhor vos chamou e nos chamou, nós não tínhamos, antes de ser batizado, nós não tínhamos medo de morrer sem ter o batismo? Por quê? Porque se nós morrêssemos sem o batismo, nós estávamos condenados. Mas depois que batizou, sente medo da morte? Não. Por quê? Tem aquele que venceu a morte. É isso. É muito simples, mas é isso aí. Então, queridos irmãos, Jesus Cristo, ele clamava pelo cálice que ele ia beber, que também não ia beber. Ele fala o cálice de beber. Mas, irmão, ele ia morrer, ele ia enfrentar a morte. Outra coisa que devemos saber é que a morte e o inferno
Quem reinou e ainda reina, hoje parte. Mas até a vinda de Cristo, quem reinou na morte e no inferno foi Satanás. E Satanás, ele dominava na morte e no inferno. Tanto é que depois que Cristo foi à sepultura e ressuscitou, ele apareceu para João na ilha de Pátmos e disse: João, agora eu tenho a chave. A morte e o inferno, eu tirei a chave do maligno, ela está na minha mão. O diabo, e ele falou ainda: a porta que eu abrir, ninguém fecha, e a porta que eu fechar, ninguém abre. Tirou o domínio de Satanás de sobre a morte e o inferno. Por isso que fala lá em 15 de Coríntios, quando a igreja ressuscitar e se levantar junto com o Senhor, passaremos pela morte e pelo inferno. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua força? Quem nos fez vencedor? Olha aí, estamos subindo com ele para o reino da glória de Deus. Então, Cristo, a morte para ele é o cálice a que ele se refere. Agora, quando nós participamos do cálice, irmãos, tomávamos todos na mesma tacinha, no mesmo cálice. Irmãos, havia quem achava que não devia ser, outros, assim, tinham alguma resistência, mas agora, diante do conselho que a palavra trouxe, em 22 de Lucas, verso 17, está bem claro: tomai o pão e comei e reparti-o entre vós. O pão reparte. E se não fosse o pão repartido, como é o caso do cálice, servir todos numa vasilha só, vamos chegar a essa conclusão. Pegamos o pão. Em vez de eu partir, eu levo para o irmão, dá uma mordida. Dá você. Dá você. O cálice vai na boca, então o pão tinha que ir na boca do povo. Para ser igual. Mas quando falou tomai o cálice, reparti-o, chegou à conclusão que pode se pôr num recipiente pequeno, todos participam e pronto, glorificando a Deus. E nessa situação que está hoje, desta pandemia, que é um vírus que veio, e tivemos outras epidemias que tivemos aqui no Brasil, HN1, outras moléstias que tivemos aí, difícil, e que tivemos até que suspender também Santa Ceia, evitar aglomerações. Foi uma situação danosa. Mas as outras eram uma bactéria, transmitida às vezes por outras formas. Vamos pôr aquela que veio a pessoa que não podia ir no barbeiro, se ferisse uma coisinha, podia ser. No barbeiro, no dentista. Tudo isso são situações contra a saúde das pessoas e que foi tudo cuidado. Agora, ela veio de uma forma que o contato dela é através da saliva. Através de contato e pela saliva, o principal. Chegamos na seguinte situação. Como vamos fazer? E ora o Senhor e pede, pedimos a Deus guia, como parou os cultos. Também o Senhor trouxe avante de não se celebrar a Santa Ceia por medidas de cuidado. E foi muito bom. Então, não se realizou Santa Ceia até que Deus trouxesse a luz. E Deus trouxe essa luz. Que podemos fazer a Santa Ceia e servir em pequenas tacinhas, sem ofender a doutrina, porque a palavra fala:
tomai dele. A palavra fala, tomai dele. Não fala tomai nele. Toma dele, do conteúdo do cálice. Tomai dele. Não fala tomai nele. Então, nisto veio luz, nisso veio uma clareza. E esta situação, queridos irmãos, de esse procedimento de servir em cálicezinho individual, nós podemos dizer a essa querida irmandade e a todo o povo nosso que serve a Deus. Isto não é de hoje. Isso já tem coisa. Ainda esses dias recebi um telefonema de um ancião. Ele falou, eu sou ancião há 22 anos. Mais um tempo de cooperador. Quando eu fui colocado cooperador, já falaram que um dia ia ser servido nos pequenos cálices. Entenderam, irmão? Então, assim foi. E Deus chegou, preparou isso aí agora para a nossa irmandade, que está feliz, uma aceitação muito santa por todo lado. Deus abençoou grandemente e a aceitação é muito grande. De maneira que então, queridos irmãos, vamos então aqui, vamos ter a palavra ainda nesse santo culto e vamos também, queridos irmãos, abaixar aqui uma tela para a irmandade ver, os que estão aqui, e para todos verem como será realizado a Santa Ceia daqui para frente. Tá bem? Então, irmão Salvador, venha para fazer a explicação. Os irmãos podem abaixar aqui a tela, por favor. E a irmandade vai presenciar que foi simulado aqui na congregação da Água Rasa como realizar esta Santa Ceia nesses moldes que o Senhor trouxe avante. Pode abaixar. Os irmãos vão ter a oportunidade agora, Deus seja louvado. Os irmãos vão ter a oportunidade de ver a nova forma de proceder à Santa Ceia no servir do pão e do cálice. Quando os irmãos verem que chegarão os servos de Deus, aí eles vão ser chamados para simular este serviço. Vejam que não há oração para a apresentação do pão e do cálice, porque a finalidade é exclusiva de mostrar como servir o pão, como partir o pão e servir, e como também encher os cálices individuais e servir. Uma outra coisa, irmãos, os irmãos vão ver que os irmãos que chegam aí, eles estão de máscara, e já com uma luva, com luvas também. Recomendamos os irmãos, quando forem servir a Santa Ceia, que durante o cantar do hino 419, seria bom que eles não tocassem no inário, porque eles já estão de luvas para partir o pão e servir o cálice. Eles poderão cantar sem, contudo, tocar no inário, como os irmãos estão vendo aqui agora. Não mudou o procedimento da oração pelo pão e pelo cálice. Então, depois que
estiver cantando no segundo verso do hino, a primeira linha é que o irmão vai então servir, ou partir o pão, sempre na quantidade certa daqueles que vão se ajoelhar para participar. Este é o momento de partir o pão, como disse, na quantidade daqueles que estão ali ajoelhados. No caso agora eles ainda não ajoelharam, vão se ajoelhar logo que chamar. Mas no caso, quando ele parte o pão, nesse momento, quando então vai começar a ser servido. Igualmente também do cálice. Quando chega no momento de colocar da jarra para o cálice, o irmão vai fazer como sempre fez durante o hino 419. E ele também já vai aproveitar e já vai passar para os cálices menores, que são os individuais. Enquanto ele está fazendo isso, o servo que preside está orientando a chegada dos irmãos ou das irmãs que vão se ajoelharem para participar. Também é bom observar que agora, quando o irmão vai servir o pão, é uma maneira que nós vamos usar, que é o irmão indica a partícula, o pedaço que o irmão ou a irmã vai pegar para comer. Vejam que com o dedo, ele está de luva, ele vai empurrar o pedaço, para evitar que a pessoa fique mexendo no prato, o que não é conveniente. E o irmão acabando, ou a irmã acabando de beber, ele vai colocar num tubo de descarte que está na sua frente. Também a distância de um irmão ao outro não é mais tudo encostadinho como nós fazíamos ou temos feito. Agora é necessário haver um distanciamento entre um e outro. Agora nós vamos simular na segunda rodada. Os irmãos percebem que em igreja grande, onde participam muitos, vai ter mais um irmão que ajuda na mesa. Este irmão virá de luva e de máscara também. Ele vai completar o cálice que ficou. Se na jarra estava faltando, ele vai pôr outra vez, completar a jarra e encher os cálices individuais, para quando o servo de Deus voltar, ele devolve a bandeja vazia e pega a outra já com os cálices individuais completos. Agora, irmãos, também para finalizar, os irmãos vão ter a oportunidade de ver como é que participam os servos de Deus que serviram e também os que são daquela congregação. Os que são da congregação comum, que não trabalharam ali no servir, eles vão se ajoelhar onde os irmãos se ajoelham. Essa é a última rodada, ou seja, a rodada dos irmãos do ministério. Observe que o irmão indica o pedaço sempre. E descarta agora no tubo que está na sua frente. Igualmente, o outro servo de Deus faz, servindo aquele que o serviu. Assim finaliza então. Uma coisa que é bom que os irmãos considerem, os irmãos vejam que o irmão que está participando, ele está com a mão sobre o encosto do banco ou do genuflexório. Para evitar, se alguém acha que pode se contaminar, ao sair daqui depois de participar, poderão ter consigo o álcool em gel para passar nas suas mãos, caso ache necessário. Agora então, os irmãos vão ver como é que
o irmão que serviu o cálice, ele vai ver se eventualmente sobrou o líquido dentro dos cálices, o que não ocorreu agora, mas havendo líquido dentro ainda dos cálices individuais, estes são colocados dentro do cálice grande que vai ser sepultado junto com o resto do pão. E assim depois os cálices serão descartados. Vejam que não sai nada aí, mas depois isso aí deve ser retirado de dentro dos cálices individuais. E assim finaliza então este vídeo. Deus seja louvado. Irmãos, diante desse novo procedimento, agora foi bem lembrado, irmão Cláudio lembrou, aqui foi repetido somente para os irmãos verem como é que deve ser servido o pão. Mas aí é o seguinte, irmãos, essa nova modalidade reduz sobremaneira o tempo de servir a Santa Ceia. Em igrejas grandes, a Santa Ceia que vai mais de 3 horas. Muita irmandade acaba indo embora antes de terminar o serviço. Já agora, nessa modalidade, o tempo será muito menor, até porque também será em grupo de menos pessoas. Como então foi explicado, irmãos, esse novo procedimento que Deus dá graça agora de ser apresentado à Irmandade, ele, como disse, reduz o tempo de Santa Ceia. Igrejas grandes, que tomam a Santa Ceia 1.200, 1.300, 1.500, agora já estamos fazendo em 2 vezes. Mas mesmo assim, é muito demorado. Quase todos os serviços precisa pedir para a Irmandade esperar até o fim para não ir embora, que saiam todos juntos. Por quê? Porque demora. Com essa nova forma, esperamos com a ajuda de Deus, que o tempo seja bastante reduzido, então haverá oportunidade dos irmãos que vêm no começo, fiquem até o final dos serviços. E isso para nós também é uma alegria, porque fica ruim, começa um número, quando vai terminar, a igreja já está com pouca irmandade. Mais alguma coisa a dizer, irmão? Certo. Deus que abençoe a Irmandade de ter dado atenção a isso. Voltamos a lembrar os irmãos que essa decisão que o Senhor deu agora, não quer dizer que nos tempos passados os servos antigos não tinham luz. Jamais seja pensado desta maneira. É que os tempos que nós esperávamos chegou. Nós não tínhamos condição no passado de chegar a isso, até porque estava vedado para nós. Mas nos últimos dias, o Senhor trouxe a luz e até também a fundamentação na Escritura, que aquilo que está sendo feito e apresentado à Irmandade hoje, não é simplesmente o desejo de um, mas é o anseio do povo, e Deus ouviu, irmãos, o anseio de muitos que esperavam por isso, e deu-nos a graça então de podermos realizar, sem sair fora dos princípios que o Senhor nos tem dado, de modo que servir a Santa Ceia usando-se cálices individuais não fere em hipótese alguma a doutrina que o Senhor nos tem deixado. Deus seja louvado. Amém. Queridos irmãos, isto que o Senhor preparou no tempo oportuno da sua vontade. Há anos atrás já se falávamos, e os servos que aqui atenderam também viram a necessidade, porém sempre tinha alguma pequena coisa e se não ia avante.
Porém, agora, com esta situação de esse vírus ser acometido através da saliva, então trouxe uma força muito grande, porque como é que íamos fazer? Como é que íamos fazer a Santa Ceia? Vamos falar para a Irmandade, vim todos beber no mesmo cálice? Não, a lei está aí, se há uma denúncia, uma coisa, íamos incorrer numa desobediência. E também, irmão, fazer sem aprovar, também não podíamos. Quem teria coragem de dizer, vou fazer uma Santa Ceia e tomar todos no mesmo cálice? E se pega uma epidemia, 3, 4 doentes com aquilo ali, como é que faz? Então tem jeito, teve modo. Deus preparou o caminho sem ferir a doutrina. É nisso que nós pedimos aos caros irmãos de entender que não fere a doutrina. Porque falava, não tomai o cálice, não tomai nele, tomai dele. Entenderam, irmãos? Então, ficou muito bem esclarecido, todo o ministério aceitou, passamos por todas as reuniões, se bem que gostaríamos de ter mais tempo para apresentar, mas assim Deus preparou, chegou a hora, e quando formos realizar as nossas Santa Ceia, será nessa modalidade que a Irmandade viu. Nós já tínhamos, irmãos, é bom falar, nós já tínhamos pessoas que já não tomavam Santa Ceia mais conosco, por causa desta situação do mesmo cálice. Não só isso, nós tínhamos irmandade em alguma cidade aqui do interior do estado de São Paulo, e entrou com liminar na justiça para tomar Santa Ceia no cálice individual. Quando o irmão ia passando com o cálice, a pessoa diz, eu não tomo aí, põe aqui nesse copinho para mim. Era bonito isto? Onde estávamos chegando? Se tem um recurso dentro da palavra, então seria uma incoerência. Mas Deus trouxe a luz, a benção chegou. E outra coisa, acontecia o quê? Batizava a Irmandade, e você ia ver, no total da Santa Ceia, diminuir. Por quê? Não iam tomar a Santa Ceia junto com nós. Faltava, não ia para o outro lado. Agora os irmãos vão ver que vai aumentar. Agora vai aumentar. Não tem mais rejeição. Então foi luz que Deus trouxe, é uma benção. Se algumas vezes tiver alguma coisa para argumentar, aqui não é o lugar. Precisa falar, falamos, atendemos qualquer um que precisar. Mas isso é uma coisa que unânime, que o mundo inteiro e os servos de Deus aceitaram pelo mundo todo. E há uma glória só que estamos recebendo telefonema de outras nações, servos que lá estão, muito satisfeitos e felizes com o que Deus fez. Tá bem? É isto, Salvador. Então, por tudo, Deus seja louvado. Amém.